Bem, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, telespectadores da TV Suprem, é um prazer estar aqui falando com vocês e de um tema que para mim é muito caro, que é o Ramana Maharshi, uma ligação que eu mantenho há 11 anos e que estive lá no ashram dele em Tiruvannamalai, na Índia, algumas vezes. E eu vou falar sobre o método que é o Atma Vichara, mas antes eu quero contextualizar o Ramana, a sua vida e o local onde ele se desenvolveu. Inclusive, tem alguns irmãos aqui que estiveram lá em Tiruvannamalai, né? E depois, se eles quiserem falar alguma coisa, ficam livres para conversar. Eu vou me basear principalmente nesse livro da Sociedade Teosófica, da editora Teosófica, Pérolas de Sabedoria, que tem 3 livros juntos, tá? Bem, essa é a foto clássica de Ramana Maharshi, quando ele tinha 60 e poucos anos. Ele nasceu em 29 de dezembro de 1879 e morreu no dia 14 de abril de 1950, com 70 anos para 71. Aí ele tinha mais ou menos uns 60 anos e essa é a foto que aparece em todos os lugares, né? O nome dele era Venkataraman, que abreviado ficou o Ramana. Ele nasceu em Tiruchilli, Tamil Nadu, sul da Índia, né? Ele ficou conhecido como Bhagavagan Shri Ramana Maharshi. Maharshi é uma abreviação de Maharishi, o grande sábio. E ele tomou esse título de Bhagavagan quando ele tinha 18 para 19 anos, o que é uma coisa rara, né, de acontecer. Ele foi um dos mestres da Vedanta Advaita, a não dualista, e todas as explicações e teorias que ele fala é baseado na Vedanta. Ele se tornou muito conhecido através do livro do Paul Brunton, A Índia Secreta, em que o Paul Brunton faz um giro pela Índia e ele passa pelo ashram do Ramana e depois ele chega à conclusão que a coisa mais genuína que ele tinha conhecido era o ashram do Ramana e passa a conviver lá alguns anos, né? Alguns tempos, não digo anos. Outro autor famoso que fala dele é o Paramahansa Yogananda, na autobiografia de um yogi, que visitou ele quando voltou para a Índia em 1935. E aí vem outros, como o Gandhi, que foi ter com o Ramana para pedir a Darshana, ou seja, a bênção do Ramana para ajudar ao Gandhi na libertação da Índia. E tiveram outros, o Jiddu Krishnamurti, o Geoffrey Hodgson, que é um grande escritor da Sociedade Teosófica, o Arthur Osborne, que fez vários livros de perguntas, alguns livros de perguntas e respostas, e o Muni Sadhu, que escreveu um livro muito bonito, Dias de Grande Paz, que foi onde eu comecei a me familiarizar com Ramana. Por sorte, porque o livro é muito bonito. O Muni Sadhu é um alemão, mas tem uma penetração muito grande nos assuntos da Índia. Nesse livro aqui, que é o Ensinamentos Espirituais, o Carl Jung ele faz uma introdução sobre o Ramana e diz que o Ramana é um filho legítimo do solo indiano. Depois, Somerset Maugham, que ficou famoso depois que esteve com o Ramana, William Stoddart, e a estátua natural do Ramana no ashram dele, que é essa aí, em tamanho natural, foi inaugurada pela Indira Gandhi em 1963. Ou seja, ele é um personagem nacional e já era internacional. Uma curiosidade que quem fez essa estátua foi o pai da Uma. A Uma é casada com o sobrinho da Radha Bunier. Então, quando a gente vai para o ashram do Ramana, porque da Sociedade Teosófica em Chennai até Tiruvannamalai, onde fica o ashram, é umas 2h30 de carro. E a gente vai para lá e a Uma fala com o Dr. Murti, que é o que coordena o ashram do Ramana, e a gente é muito bem atendido lá, principalmente por causa dessa estátua que foi construída, né? Bem, a história dele. A história dele é uma história também inédita. Ele, aos 17 anos, o pai morreu antes dos 17 anos dele, né? Ele passou por uma experiência muito interessante, que ele estava no quarto da sua casa. Tiruchilli é um povoado, né, pequeno,
Ele estudava numa escola americana, era um bom aluno e adorava esportes, gostava muito de esporte. Era um menino da sua época, um moço da sua época, e aí o que acontece? Ele entra no quarto e sente que está morrendo. Ele olha para as mãos e fala, não, eu não sou esse corpo. E ele tem um desdobramento de consciência. Ele deve estar no pré-samadhi ou samadhi, e fica um tempo e ele volta. Quando o Ramana volta dessa experiência, ele se manteve nesse estado muito tempo, até os 70 anos dele, né? Então, dos 17 anos aos 70, o Ramana teve essa trajetória da sua vida espiritual, sempre num estado alterado de consciência, ou seja, samadhi ou pré-samadhi, né? Bom, depois desse episódio que ele passou, ele decidiu sair de Tiruchile. E ele abandonou a casa dos pais, ou da mãe, abandonou assim, ele saiu sem dizer que ia sair, como um peregrino, né, um ermitão. E ele vai para a cidade de Tiruvannamalai, que é 190 quilômetros de Chennai, onde ele passa até o fim das suas vidas na montanha Arunachala, que eu vou me deter falando sobre ela, né? E ali ele constrói o seu ashram. As condições que ele saiu de lá são hilárias, né? Porque ele sai com 20 centavos do nosso dinheiro. 4 rupias naquela época, que eu não sei o que significa 4 rupias em 1879. Hoje, nos dias de hoje, 4 rupias são 20 centavos do nosso dinheiro, né? E ele teve uns episódios, ele errou o caminho e voltou, etc., mas conseguiu chegar lá com muito pouco dinheiro. E aí ele vai direto para esse templo. Esse templo é um templo shivaísta, que tem lá em Tiruvannamalai, que é um povoado pequeno, pequenos não, 500 mil habitantes há uns anos atrás. Como a Índia se prolifera muito rápido, hoje eu não sei quanto tem. E esse templo está aí por causa da importância da montanha Arunachala, que consta nos Puranas. Então, a entrada principal corresponde à última torre. Eu vou mostrar o próximo slide. Então, essa última torre, vocês veem atrás a Arunachala, a montanha de onde foi feita esta fotografia. Então, a torre mais distante, a entrada principal, tem uma entrada muito bonita, com muitos detalhes, e aqui é por onde a gente afunila para entrar no templo, vendo ao fundo a última torre e parte da montanha. Eu tirei aqui uma foto dos detalhes. Essas torres são muito altas e com muitos detalhes, né? A gente fica impressionado, porque é uma coisa tão rococó, né? Quer dizer, dá tanto trabalho, mas elas são enormes e as 4 são desse tipo, né? Essa é uma foto do templo numa época festiva, uma coisa muito bonita, eu infelizmente não vi, né? Mas isso eu peguei na internet. Muito bem. E ele passou, quando chegou lá, né, nessa época, com seus 17 anos, este é o Templo dos Mil Pilares, dentro desse templo shivaísta. E ele passou aí alguns meses meditando. É chamado o Templo dos Mil Pilares e ele estava em reforma quando eu estive lá em 2007. Isso aqui é uma tomada parcial, né, do templo, dessa parte do templo. E aí tem na porta do templo tem um 1000 pilar, os 1000 pilares Mantapan, totalmente renovado, e a energia elétrica provida, né, fornecida pelo ashram do Ramana. E também, logo que a gente entra, tem a foto do Ramana aí com 21 anos. Ele, quando foi e esteve aí, ele era mais moço do que a aparência que ele tem aí. Era um adolescente, né? Muito bem, então ele passou um tempo nesse templo de 1000 pilares, mas não deu certo. Tinha barulho e tinha umas pessoas que incomodavam ele. Então ele saiu andando, ele foi para outros santuários, alguns outros templos, até que ele resolveu subir a montanha. Porque a montanha, é claro, tem que ser mais calma do que a cidade, né? E aí ele já era conhecido como o Maharshi, né, o Bhagavan, o senhor Bhagavan, e já tomou fama. O Ramana passou a ser uma pessoa com muita fama, que passava o dia inteiro meditando.
Num dos templos, ele ficou num estado tão desligado que os mosquitos quase comeram ele vivo. Acho que ele precisou ser tratado, inclusive, tal desligamento, né? Bom, daí ele sobe a montanha e ele vai para uma caverna, cave em inglês, chamada Virupaksha Cave, que ele fica lá de 1899. Então, nessa caverna existem as cinzas do Yogi Virupaksha, que foi um yogi muito desenvolvido. E sabe que as cinzas são guardadas porque eles mantêm um magnetismo. E agora eu vou mostrar aí, é uma gruta pequena de 25 metros quadrados, e ele permaneceu aí uns 5 anos, ele faz de 1899 até 1915 nessa caverna. Ele não ficava direto, ele entrava e saía, né? À noite, eu acho que ele descia, porque à noite também tinham animais. E, em 1900 e alguma coisa, 1901, teve uma epidemia, e a cidade se esvaziou. E os animais começaram a descer da montanha. E diz que tinha um tigre que ia todo dia lá visitar o Ramana, né? Eu não vi, mas me contaram. Como ele estava naquele estado de inofensividade, o tigre não atacava ele. E ele agradava o tigre ia e voltava. Fatos que não podem deixar de ser ditos, né? Então, esse contato com animais sempre foi muito grande. Aliás, lá tem tanto macaco, e ele tinha muito contato com macaco e adorava pavão, né? Então, quando a gente sobe a montanha do Arunachala, é uma subida pequena, a gente tem essa pedra, está escrito aí Virupaksha Cave, e tem um pórtico ali. Aí a gente entra por esse pórtico, dá nesse pequeno pátio, e ao fundo, vocês devem estar vendo aí uma pedra onde é a gruta. Só que na frente eles fizeram um puxadinho e fecharam com chave, porque é uma coisa que passou a ser um patrimônio. Então as pessoas vêm e isso fica aberto das 8 às 5h30 da tarde, né? Essa aqui é a posição do outro lado, onde a gente vê a porta. Aqui tem uma placa e que diz que ele esteve aí de 1899 até 1916. Então, era uma época em que ele tinha passava por um processo de recolhimento muito grande. Visto de frente, a gente vê lá no fundo 2 velas e tem um segundo portal. Esse segundo portal é onde começa a caverna. Uma caverna, que, como eu falei, ela é mais larga do que profunda, tem as cinzas e o teto é baixo. Bem, daí o Ramana sai dessa caverna, que é a Virupaksha Cave, que ele teve tantos anos, e ele sobe e vai para uma outra caverna, mais alta. Essa caverna demora meia hora subindo, chamada Skandasharam Cave, ou a caverna Skandasharam, que ele passa de 1915 a 1922. Então, entre 1915 e 1916, o Ramana esteve presente nas 2 cavernas. Foi fazendo uma transição até que ele se acomodou nessa caverna. Essa caverna é muito pequena. Da mesma forma, tem um pátio e fizeram um puxadinho aqui. Essa primeira porta que a gente vê era o quarto da mãe dele. Porque a mãe dele, quando se deu conta que ele tinha sumido, depois ela soube que ele tinha ido para o Tiruvannamalai e ela foi atrás dele. E ela implorou muito para ele voltar. Ele falou, não, meu destino é aqui, eu não volto. E ele fala uma frase clássica, que ele fala do Prarabdha Karma. Ele fala, tudo aquilo que a gente quiser mudar e não for para mudar, não será mudado. E tudo aquilo que a gente não quer que aconteça, se tiver que acontecer, vai acontecer. Eu vim para cá e eu vou ficar aqui. E aqui ele conviveu com a mãe um bom tempo, e lá a porta mais ao fundo é a entrada da caverna. E aí tem que ele viveu de 1915 a 22, 7 anos. Eu não tirava foto lá dentro, porque eu achava aquilo uma profanação, né? Coisas todas sagradas, o pessoal se levantando, vai turista lá tirando foto, eu não tirava, né? E aí a gente vê, é um cubículo que cabe em 2 pessoas, como vocês estão vendo aí, tem 2 pessoas meditando, logo na frente tem um banco de cimento, uma foto dele.
Eu cheguei aí, eu entrei, era 5h20 da tarde, saí 5h30, que é a hora que fecha. E é um lugar de muita paz. Eu realmente fiquei, até o fim da noite, eu fui dormir num estado de muita tranquilidade e paz. Depois vocês vão ver por quê, porque isso é do lado de um centro de força, né?